Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Safi, tô aqui com a Lou, que é a minha host, e hoje vamos receber uma mulher muito especial aqui. Vamos receber a Fernanda. A Fernanda Bassalo, ela é formada em Direito pela FUMEC e também em Gestão Pública pela UFMG. Já trabalhou como assessora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao lado de juízes e desembargadores, mas decidiu se lançar na advocacia e encontrou a liberdade profissional que buscava. E hoje, além de advogada, ela também atua como empresária, apoiando empreendedores e famílias a se protegerem juridicamente para que possam prosperar com segurança. Ela é casada com o Fernando. Eu amei que a primeira vez que a gente fez uma call, eu falei, gente, é a primeira pessoa que é igual eu, Marcela e Marcela, e Fernando e Fernando. Bem barango, assim. Não é? Ela é mãe da Maria Fernanda e, acima de tudo, é uma mulher que acredita no poder de prevenção jurídica como ferramenta para a prosperidade. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com ela. Fê, seja muito bem-vinda, muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu queria que você contasse pra gente começar um pouquinho da sua história. Quem é a Fernanda? Conta, se apresente para nossa audiência. Olá, meninas. Marcela, Luíse. É uma alegria enorme estar aqui no MPQcast para compartilhar um pouco da minha história e também dividir com vocês a respeito de um tema que eu acho muito essencial para nós mulheres. Sim. Que desejamos prosperar de forma segura e consciente. Com certeza. A Marcela já iniciou minha apresentação. Meu nome é Fernanda, eu sou casada com o Fernando, mamãe da Maria Fernanda de 2 aninhos. Tô grávida do Baby 2. Já sabe se é menino ou menina? Ainda não. Você acha que é o quê? Sendo um dos próximos capítulos. Eu tô achando que é menino porque eu tô sentindo tudo muito diferente da primeira gestação. Todo mundo fala que a segunda gestação é mais diferente, né? Mais diferente, tudo mais intenso e mais rápido, assim. Fiz o beta, a barriga já estufou. É menino. Aquela. Tudo muito diferente, então eu tô suspeitando que seja menino. Mas posso ser surpreendida. Nas próximas semanas a gente vai descobrir. Descobriremos. Além disso, eu sou advogada e, acima de tudo, empresária. E formada em Direito pela Universidade de FUMEC. Eu formei, né? eu estudei na FUMEC, mas eu formei, porque eu sou formada em Direito também. Mas eu formei na Newton. Na Newton. Mas eu estudei um tempão lá na FUMEC. Eu adorei estudar lá. Tanto é que, pro meu pai, era uma condição imprescindível que eu fizesse um curso na UFMG. E eu já tinha iniciado o primeiro ano de Direito na FUMEC. E eu não quis sair de lá. Então, eu prestei um segundo vestibular para um segundo curso lá na UFMG. Passei. E aí, cursei os dois juntos, concluí Olha, juntos. tá vendo, pai? Aí, Só pra constar que eu era capaz. Animada mesmo. E então, eu me formei em Gestão Pública também pela UFMG. Depois fiz algumas especializações. Mas toda a minha carreira foi construída na área do direito mesmo. Eu deixei a gestão pública, assim, apenas para uma segunda graduação. Vai que, né? Um dia precisa. Para constar no currículo. Mas, adentrando um pouquinho mais nesse lado profissional, aconteceu que logo depois que eu me formei, eu trabalhei por uns bons anos no Tribunal de Justiça, assessorando juízes e desembargadores, como você colocou. E durante esse período, eu acreditava fortemente que a minha carreira seria voltada para concursos públicos. Porque, de fato, esse era o caminho mais previsível. Sim, a maioria, né, todo mundo tem esse, assim, todo mundo não, mas a maioria das pessoas falam, eu vou, né, prestar um concurso. Em busca de uma ilusória estabilidade, né? Sim, exatamente. Estabilidade financeira, né, e tudo mais. E pelo próprio mérito, né, que o cargo carrega consigo. Mas a vida deu uma reviravolta e eu não me esqueço que teve um dia que alguém me disse assim, que eu deveria tentar a advocacia. Eu sempre fui muito resistente, porque eu amava, né, a função que eu desempenhava lá no tribunal, e meu sonho era fazer magistratura. E aí eu fui bastante resistente. E essa pessoa com quem eu conversava, ela insistiu. Ela falou, Fernanda, você tem todo o perfil, assim, você tem fortes características de uma advogada. E você só vai aprender a gostar no dia que você fizer e tiver bons resultados financeiros. Sim. Porque é isso que desperta maior interesse, né, de um profissional. A gente quer ser bem-sucedido, a gente quer se dar bem financeiramente, enfim. E foi nesse contexto que um pouco depois apareceu uma oportunidade e eu me arrisquei. Hoje eu posso dizer que eu vivi 2 realidades muito distintas. É legal porque você viveu os 2 lados, né, da história. Então, assim, você pode falar com bastante, né, que você
você tentou. Exatamente, eu estive do outro lado da moeda também. Eu falo para os meus clientes, né? Quando eles me questionam andamentos, como que funciona, que absurdo isso, aquilo. Né, eu posso dizer que eu vivi um pouquinho da experiência do lado de lá. Então, mesmo essa experiência da vida pública ter sido através da ocupação de um cargo comissionado, né? Foi bastante diferente e foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Eu tenho certeza que eu não seria advogada que eu sou hoje se eu não tivesse vivido essa experiência. Passado por isso. Agora, minha realidade é totalmente diferente, né? Eu estou inserida na realidade privada, né? Como uma advogada e, principalmente, empresária. E essa escolha, ela me deu uma liberdade que eu jamais imaginei que eu viveria. Eu acho isso muito massa, né? Porque você viu, seus olhos brilham também pela liberdade que você jamais imaginou que você teria. Como mãe, como esposa, né? Exatamente. E hoje, né, trabalhando por conta própria, porque eu também já tive a oportunidade de trabalhar em escritório de advocacia, eu sei que tudo funciona da forma como eu planejar, como eu executar. Sim, né? Com certeza. É o preço que eu coloco, é a demanda que eu quero aceitar, executar, conforme as minhas convicções pessoais. Então, isso tudo conta. Isso tudo te dá mais prazer, né? Te permite ter prazer no trabalho, te permite organizar o seu dia a dia mesmo, né? As atividades com filhos. Escolher o que você quer fazer, né? Exatamente. Isso é bom, assim. Exatamente. E me conta uma coisa. Por que essa pauta de prevenção jurídica é tão importante para as mulheres hoje? Então, vocês gostaram do tema? Sim. Vocês acharam que tem a ver Achei com o nosso... Super interessante. com o nosso grupo de mulheres prósperas. Muitas são empreendedoras, estão aí descobrindo esse novo universo. Exatamente, esse foi o objetivo de trazer esse tema. Por que falar em prevenção E é um jurídica? tema diferente, né, também, que nem sempre a gente traz, então é bem legal, gostei. Eu dei uma escutada, né, em alguns podcasts de algumas colegas do grupo, e eu vi que, na maioria das vezes, a gente acaba abordando temas mais pessoais. Sim. Eu falei assim, vou levar essa pegada um pouquinho mais profissional, que eu acho que vai Ajuda, ajudar. né? Sim. Vai ajudar de alguma forma. Então, por que falar em prevenção jurídica? Quando a gente fala em prosperidade, geralmente a gente pensa em crescimento financeiro, expansão profissional, conquistas pessoais. Só que poucas vezes a gente para pensar que prosperar sem proteção é construir uma casa sem uma base sólida, sem alicerce. Muitas mulheres têm carreiras promissoras, têm negócios rentáveis, têm patrimônios relevantes, só que elas deixam de lado algo fundamental, que é justamente a prevenção jurídica. E o que isso significa? O que vocês acham que significa prevenção jurídica? Nossa, eu burrona nesse tema. Se resguardar juridicamente falando seus direitos, sobre as possibilidades que podem acontecer no futuro, os percalços. Exatamente. E isso inclui também, né, você se preocupar em ter contratos bem estruturados, proteger o patrimônio, pensar em sucessão patrimonial, se resguardar antes de assinar documentos ou fechar negócios. Deixa eu dar um exemplo prático. Tá. Eu atendi uma empresária que acreditava que no mundo dos negócios a confiança era o suficiente, que contratos formais eram desnecessários. Só o boca a boca ali. Dá certo não. E um dia, um cliente deixou de pagar por um serviço relevante, digamos assim, né? E como ela não tinha um contrato assinado... Como que ela ia, né? Cobrar. Ela não conseguiu cobrar judicialmente. Só que aquilo ali gerou um impacto financeiro relevante para ela. Gerou um prejuízo, assim, inesperado. Deixou-a numa situação totalmente desconfortável. E depois desse episódio, ela resolveu imediatamente estruturar os contratos para nunca mais viver aquele cenário de insegurança. Essa mudança de postura transformou a forma como ela conduzia a empresa, né? Trazendo muito mais tranquilidade e confiança para que ela pudesse crescer. Sim. Então, eu costumo dizer que a prevenção, ela protege sonhos e conquistas. É verdade. E no nosso grupo tem várias empreendedoras, não só no ramo jurídico, né, como advogadas, tem algumas em até situação semelhante à sua, de largar cargos públicos para advogar, tem a Cecília também. Mas tem outras também no ramo da medicina, tem várias médicas lá no grupo, no ramo do marketing. Quais são os riscos, né, dessa mulher empreender e deixar a parte jurídica de lado? Nós, mulheres, temos cada vez ocupado
mais espaços de liderança. Seja nos negócios, seja dentro das famílias, na gestão do lar. Só que junto com esse protagonismo, vem também uma série de responsabilidades, né? Como cuidar não apenas do crescimento, mas também da proteção desse crescimento. Prosperar não é apenas conquistar. Sim. Prosperar é garantir que aquilo que a gente está conquistando não se perca por descuido, por vulnerabilidade jurídica. Então, já acompanhei também situações de empresa formada por amigas que constituíram uma sociedade ali no contexto de amizade, não se preocuparam com a formalização de um contrato social. E aí uma foi passar na perna, robusto, né? Até porque eram amigas e tudo mais. Encararam aquela necessidade de ter um contrato social somente como exigência, como burocracia para abrir um CNPJ. E na hora que surgiu a primeira divergência ali, custou tempo, dinheiro e custou amizade também. A amizade, que é o... Né? Em outra situação completamente diferente, a gente já teve clientes que se preocuparam com essa proteção. Né? De início chegaram lá, olha, a gente quer constituir uma sociedade, nós queremos um contrato social robusto, sólido, que abrange absolutamente tudo, desde a distribuição de lucro até caso de retirada de um dos sócios. E essas pessoas conseguem sair de uma sociedade de uma forma tranquila, justa, né? Equilibrada. E por quê? Porque tudo já estava previsto ali. Eu e o Marcelo, agora, assim, né, falando de mais ou menos isso, mas assim, eu e o Marcelo, tudo na nossa vida é tudo muito combinado, né? Porque a gente fala que tudo combinado anteriormente, né, como se fossem os contratos aí, é melhor do que, tipo, vamos supor, separou. Se não tá combinado ali previamente antes, o combinado ali e tal, eu acho que funciona muito mais as coisas combinadas, né? E assim, quando eu falo combinadas, é igual você falou também, em contratos, etc e tal, evita muito mais, você sai mais saudavelmente, vamos dizer assim, de alguma relação, seja ela societária, seja ela relacionamento, né? Eu acho que funciona melhor. E muita gente, sabe o que eu acho que é? Muita gente, eu acho que ainda tem fé nas pessoas, não? Talvez. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente tá numa relação ali ótima, seja com um sócio, um amigo, um cônjuge, mas a gente não sabe o que espera no futuro. Então, não é que seja desconfiança se resguardar, mas é necessário mesmo. É necessário. Gente, você não começa uma sociedade, um casamento com um inimigo seu, né? Muito pelo contrário. Com certeza. Você vai buscar constituir uma relação comercial ali, um negócio com quem você tem um mínimo de bom relacionamento. Sim. Né? Uma amizade. Então, a gente tem que trabalhar pensando como advogado do diabo mesmo, nas situações ruins que podem acontecer dali, para você se proteger. A gente sempre tem que ter... Eu hoje, antes eu acreditava muito nas pessoas, assim, de boa fé mesmo, assim. Não tinha muito pé atrás. Mas aí depois a gente foi passando por situações na nossa vida, justamente que tem muito a ver com isso aí que você tá falando, que a gente começou a ter um pouco de pé atrás, sabe? Com as pessoas. E é ruim isso. Mas é importante. É igual você tá falando, é importante a gente começar uma relação já sabendo de que se terminar, vai terminar do melhor jeito para as duas pessoas, né? Seja no relacionamento, seja na sociedade. Enfim, eu gostei desse tema, porque eu achei que é isso. Entendi. Enfim, e eu queria saber que, assim, pensando no aspecto empresarial agora, quais seriam as principais medidas de prevenção que toda empreendedora deveria adotar desde o início? Excelente pergunta. Inclusive, estava até no meu roteirinho que eu queria falar sobre isso. A prevenção jurídica, ela atua em diferentes áreas da vida da mulher, né? Inclusive na vida empresarial. Sim. Então, assim, ter contratos claros e bem redigidos necessariamente evita disputas e perdas financeiras. O contrato, ele é a principal ferramenta de segurança em qualquer relação comercial. Muitas vezes os empresários fecham o negócio no aperto de mão, né? Ou usam contratos genéricos, sem cláusulas específicas. Isso é um grande risco, né? Um contrato bem feito, ele não define só valor e condição de pagamento. Ele traz responsabilidades de cada uma das partes, ele traz as condições de uma rescisão contratual, ele traz multas por descumprimento e até mesmo o foro competente para poder processar uma eventual demanda judicial no caso de litígio. Uhum. Além dessa questão contratual, né, de definição dos contratos, estruturação dos contratos, a gente tem que se preocupar também com uma estruturação correta da sociedade, porque isso vai impedir o acontecimento de brigas futuras entre os sócios.
Então, muitos negócios começam, evidentemente, como a gente falou, com amigos e familiares. O contrato social ele é visto só como uma burocracia, né? Ninguém pensa em fazer um contrato detalhado. Eu cheguei a uma conclusão. Que negócio com família é muito difícil, gente. Tipo assim, não façam... Se eu puder dar uma dica de coração, assim, não façam negócio com família. Porque acaba que com a família, você faz isso, assim, de aperto de mão e tal. Você não vai fazer um contrato, afinal, é sua família, né? Você confia ali. E vai abrindo concessões dali, Exato. daqui. E aí, tipo assim, a gente fez uma vez, um negócio de um lote lá, enfim, com um primo nosso e tal. E, tipo assim, a gente tomou o cano. Só que, sabe, era do primo, tipo, como que a gente ia tomar o... Eu não acreditei, mas enfim, é bem o que você tá falando mesmo. Mesmo com família, que os principais negócios começam por lá, a gente tem que ter esse contrato. E não é nem fazer, né? É mais você ter esse cuidado mesmo. E aí você vem com uma conversa mole, do tipo assim, olha, não é nem por você, mas se acontecer alguma coisa com você amanhã, como é que a sua esposa vai lidar com essa situação? Sim. Vamos formalizar aqui para que eu não tenha nenhum, né? Vai levando no jeitinho. Exatamente, ali, né? Assim. Uma forma assim, menos drástica de você dizer tipo, eu desconfio de tudo e todos. É importante, sim. Então, a questão do contrato social é extremamente relevante, né? Além dessa questão da estruturação desse contrato social, porque ele vai definir, ele é o manual de convivência da sociedade. Ele define quem decide o quê, como que vai se dar a entrada e saída de sócios, como que os lucros vão ser divididos, sim, dentre outras particularidades. E sem isso, desentendimentos podem levar até mesmo ao encerramento, à dissolução da sociedade. Só que contrato, né, pelo menos vai ser uma dissolução saudável, né? Menos pior, vamos dizer assim. E você já sabe como ela vai se dar, né? Sim, que é o principal. Exato, você já está preparado para aquilo. Você previu aquelas condições. Sim. Não é nada, não vai te pegar de surpresa. Nossa, não sabia. Não, você sabia. Tava ali tudo, né? Bem direitinho. Exatamente. A blindagem patrimonial é uma outra... uma outra questão muito importante, assim, nessa vida empresarial, sabe? Porque ela separa os riscos do negócio dos bens pessoais da empresária. O que seria uma blindagem patrimonial? Ao abrir a empresa, né, muita gente não percebe que em alguns modelos empresariais, alguns modelos societários, o patrimônio pessoal do sócio ali, ele pode ser atingido e pode responder por dívidas da empresa. Então, a blindagem patrimonial ela é um conjunto de estratégias que garante que a casa, o carro, os bens pessoais da empresária não vão responder por dívidas contraídas pela empresa. Entendi. Entendeu? Nossa, e aí tá a importância de ter um advogado especialista nessa área, né? Porque as pessoas têm mania de achar, qualquer advogado consegue confeccionar um contrato. Mas não é, eu sou advogada, mas mexo com concurso público, eu não saberia fazer um contrato tão minucioso, com todas as garantias. Sim. Então é importante que, além de se preocupar em ter um contrato, em fazer um planejamento, e se blindar, de contratar uma pessoa que de fato entenda sobre isso, né? Tá cheio de advogado aí falando, não, eu sei fazer, eu faço mais barato, eu sou advogado, eu tenho conhecimento, mas não é tão assim, né? O buraco é bem mais baixo. Se você não souber, né, como definir essa escolha do tipo empresarial, né, qual que vai ser o tipo societário adequado ali, não adianta o contador falar, vamos fazer sociedade limitada. Porque pode ser que não seja o tipo adequado para o seu negócio, né? Aí você vai definir se vai ser limitada, se vai ser SA, enfim. Você vai organizar o patrimônio pessoal do sócio ali. É o caso de fazer uma holding, para poder organizar, para de fato não gerar nenhuma confusão com a empresa que está sendo constituída, né? E até mesmo analisar o regime de bens do casal que está constituindo o negócio. Porque talvez seja mais interessante você fazer uma separação de bens. Sim, né? Sim. Hoje eu e o Marcelo, né, a gente fez uma holding recentemente para colocar todos os nossos bens dentro. Justamente, agora não mais que a gente reformulou ali a sociedade, mas... da SAF Treinamentos, eu e ele era a maior parte da sociedade. Então, se fosse responder por alguma coisa, seria eu e ele muito mais do que os meninos, né? Hoje deu uma reformulada e a gente entrou como a holding, sabe? Então, é bem interessante isso que você tá falando, porque esses dias a gente estava conversando exatamente sobre isso. O nosso regime é separação total, a gente casou, e justamente pensando nisso que você falou também, de realmente, assim, separar mesmo para eventuais, né, causas que venham ter aí. E depois a gente foi pensando nessa holding e tal. E foi uma coisa que eu
assim, que eu não sabia, o Marcelo veio me explicar, eu também comecei a pesquisar um pouco mais. E eu acho que para grandes empresários hoje, a holding é um negócio muito bom de se fazer. Justamente por isso que você tá falando, por esses riscos e tal. Funciona muito bem, né? E a holding tem inúmeros benefícios, né? Além dessa questão da confusão patrimonial que a gente está trazendo aqui, tem a questão da redução da carga tributária, né? Da organização mesmo, da divisão que vai acontecer ali entre os herdeiros, evitando disputas, conflitos familiares. Então, é bastante legal. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas de planejamento sucessório que podem ser utilizadas. A depender de cada caso, né? O pessoal ainda tem um certo receio, assim, holding é coisa de gente rica e tal, não vou mexer com isso. Só que não. Não é bem assim, né? É uma preocupação, é mais o despertar da sua consciência, de você ter essa preocupação de que você precisa deixar um patrimônio organizado para poder facilitar essa sucessão. É muito interessante. E no aspecto familiar e sucessório, como o planejamento ele pode contribuir? Na vida familiar, né, e no procedimento de sucessão, saber qual regime de bens escolher no casamento, por exemplo, evita litígios em caso de separação. Muitas mulheres se casam sem refletir, né? A gente casa ali na empolgação e tudo mais, acreditando que tudo é igual, ou então que escolher entre um regime de bens ou outro não vai fazer tanta diferença assim na prática. Só que não é assim que acontece, né? Cada regime de bens vai determinar como os bens adquiridos antes e durante o casamento vão ser partilhados no caso de divórcio ou de falecimento. Eu acho tão mais fácil, porque cada um sabe o que é seu, pelo menos na minha, né? Que é separação total. Eu sei o que é meu, eu sei. Então, lá na frente, quando a gente estiver tretado, se um dia a gente vier a separar e brigar, etc., a gente já sabe o que é que cada um tem. Então, tipo assim, é muito mais fácil. E a galera tem um preconceito. Quando, tipo assim, tem gente que chega pra mim, quando, isso é casada, eu falo que é separação total, a galera fica tipo assim, não acredito. Incrédulo, né? Achando que um é individualista e tal. Tipo assim, mas não é bem, o buraco é bem mais embaixo, sabe? Tipo assim, e real que, tipo, lá na frente, se um dia eu vier a me separar, real que eu tomei a melhor decisão, porque não vai ter briga. Eu já vou saber o que é meu, ele já vai saber o que é dele, já vai ser muito mais saudável. Vamos dizer assim. Mas ainda que você opte. Exato, exatamente isso. Ainda que você opte pelo regime legal, né? Que hoje é o regime da separação, da comunhão parcial de bens. É interessante que você, pelo menos, cuide de entender, né? O que vigora naquele regime, né? O que é de direito seu, o que vai ser dos dois, como que funciona. Porque, por exemplo, tem a questão dos bens herdados, bens doados, tudo mais, não comunica. Então, muita gente é casado no regime da comunhão parcial e não faz ideia. Sim. Porque acha que tá tudo ali comunicando e tal. Não, recebeu a herança do pai da esposa lá e tal. O cara tá achando que ele tem participação, porque ele nem sabe. Sim. Né, que ele tem direito, que ele não tem, dentro do regime que ele optou por casar. Sim. Então, essa questão do regime de bens, né, é extremamente importante para a organização da vida familiar. Além disso, planejar a sucessão patrimonial, igual a gente está falando, né? Com testamento, holdings familiares, traz toda essa segurança para os herdeiros. Por exemplo, nessa de holding ou, enfim, planejamento sucessório, evita aquelas brigas imensas de família, né? Que hoje em dia a gente vê que famílias, tipo assim, a avó morreu. Todos os filhos pararam de conversar, aquela treta toda. E a ação judicial há anos ali tratando. Isso evita, né? Tá sendo mais comum, né, tratar disso. Mas assim, eu acho que é porque a nossa cultura, né, é no sentido de que a morte é um tema muito delicado. Então, a gente meio que foge disso, a gente se esquiva de tratar disso. Só que é um assunto inevitável, gente. A gente precisa fazer um planejamento. Sem planejamento, né, um falecimento, o que ele acarreta? Num processo de inventário, que pode se arrastar anos e anos por anos, né? Consumir boa parte do patrimônio em impostos e custas, né? E ainda gerar brigas familiares. Então, um testamento, um pacto antinupcial, a constituição de uma holding familiar que seja, permite organizar previamente como os bens vão ser transmitidos, evitando certamente uma série de conflitos e custos. E, Fê, você faz um link muito legal também entre prevenção jurídica e autocuidado. Como explicar para as mulheres, para a nossa audiência, que isso não se trata de uma burocracia, mas também como um ato de amor próprio? Exatamente. Eu volto a dizer que o
prosperar, né, é uma forma da gente não só prosperar financeiramente, mas prosperar em todas as áreas da vida. É você estar atento às suas demandas profissionais, às suas demandas pessoais, a estar bem consigo mesma. Saber equilibrar também as coisas. A estar tranquila psicologicamente, mentalmente, saber que você tem segurança, que você tem tranquilidade para poder agir, né? Tempo para poder fazer as demandas pessoais e tranquilidade para agir nos negócios. Sim. Então, você se prevenir juridicamente necessariamente te traz uma série de tranquilidades, de benefícios. Uma sensação de, tipo... Tá tudo em ordem. Sim. A casa tá tranquila, tipo, tá arrumado. Não é aquele trem pesado no ombro que você fala, meu Deus, não é um fardo, né? Também ter a certeza que não está sendo passada para trás. Tô entendendo o que tá acontecendo aqui, eu me programei para isso, eu estou mais tranquila. Você não fica naquele limbo de tô num barquinho deixando a maré me tipo levar. assim, meu Deus, exatamente. E agora? Exatamente. Ou então, nossa, eu fiz uma venda, né? O cliente não me pagou, e agora? Vou tomar o cano mesmo, vou ficar no prejuízo, como é que eu vou pagar minhas contas? Não, pera lá, se você se preveniu, aí, se você estruturou aquilo, você tem como cobrar, enfim. Exato. E acontecendo isso, né, igual esse exemplo que você deu, acaba desregulando todo o resto. Então, a sua vida pessoal já vai água abaixo, seu relacionamento entra em caos, aí a sua maternidade, você já começa, tipo assim, a ficar nervoso, você começa a descontar em outras coisas que às vezes não tem nada a ver, né? Exatamente, o caos começa a imperar, né? Exato. Porque é difícil a gente separar todas as esferas, assim, né, da nossa vida. Tá tudo interligado, nós somos humanos. É isso. Às vezes eu falo, ai, como as mulheres que trabalham, né, com maridos, eu falo, como que vocês separam isso e tal? Só que lá no fundo não dá pra separar. Às vezes você tá ali tomando café da manhã e você tá conversando sobre isso, mas sem querer conversar, sabe? É assim, é incrível. Mas, ô Fê, me conta uma coisa, como que você concilia esses diversos papéis que você faz? Mãe, empresária, esposa? Não é como fácil. Como você dá conta de tudo? Não é fácil. Tem dia que o tic-tac estão trombando um com o outro, tem dia que a gente acha que vai dar uma surtada, mas graças a Deus, né? É um dia de cada vez, assim. Tem dias que são mais difíceis mesmo, tem dias que a gente consegue equilibrar os pratinhos e tudo flui da melhor forma. E o principal, né, é a gente estar bem com a gente mesma, a gente separar um tempo para ter um momento de autocuidado, né? Ter tempo de qualidade para tudo, né? Assim, separar. Fazer alguma coisa que você gosta, para você se curtir, porque quando você tá bem, que você gosta tá bem para cuidar dos outros. Ah, eu faço balé. Eu faço balé clássico. Sua cara mesmo. Não é? Toda meiguinha, toda assim. E eu amo de paixão, assim. É um hobby que eu tenho. Tipo, todo dia, assim? Não, eu faço 2 vezes na semana. Ah, legal. Né? E agora, gravidinha? Aí eu só assim, outras atividades físicas continua, também, mas se eu pudesse, eu só faria balé. Posso fazer balé o dia todo? Todos os dias? Você acredita que eu fazia balé? Eu fiz balé durante muito tempo da minha vida. E aí eu comecei a competir com Minas, por balé e jazz. E assim, eu achava o máximo. E aí, esses dias pra trás, a gente viu lá no meu condomínio, tem aula de balé e tem aula de balé pra adulto. Eu achei incrível isso. Porque normalmente você vê pra criancinha, né? Tipo assim, menina e tal. Mas tinha pra adulto. Eu falei, meu Deus, chocada. A Camila e a Vitória queriam fazer. Eu falei, meu Deus do céu, imagina eu fazendo balé. Eu meiga desse jeito que eu sou, só que não. Mas legal. Tudo, eu adoro. E com a sua filha, você gosta de fazer o quê? Eu adoro ela faz balé também? Ela faz balé, claro. Quando ela fez 2 anos, no dia seguinte do aniversário dela, já foi a primeira aula dela. Eu, como Miguel, casando coisa pra enfiar ele. Ó, bicicleta, aula de bicicleta, natação, não sei o que, judô. Não. Coloquei imediatamente. Ah, é legal. Ô Fê, olha pra aquela câmera ali, qual o recado que você pode deixar pras mulheres que estão nos assistindo? Uma mensagem de positividade, empoderamento, um insight mesmo. Mulher que prospera é mulher que se previne. Esse é o resumo, assim, do nosso podcast, curta e grossa. Né? Prosperidade não é apenas sobre conquistas, não é ter conquistas. Eu nem preciso perguntar, tá vendo? Porque ela já tá respondendo. A minha próxima pergunta é, o que é prosperidade pra você? Prosperidade é você ser bem-sucedida em todas as áreas da vida. E o financeiro é consequência? Consequência. Eu acho massa, porque a maioria das respostas são essas, né? Que realmente a prosperidade, a galera acha que quando a gente fala em prosperidade, a gente tá falando, dinheiro, riqueza, mas não. É
realmente ser próspera em todas as áreas da vida. Você ter um casamento bem estruturado, você ter tempo de qualidade com seu filho, você conseguir ser empreendedora, fazer o que você gosta, né? Trabalhar com o que você gosta, poder escolher, igual você chegou no início e falou, hoje eu posso escolher a hora que eu vou ficar com a minha filha, a hora que eu vou, os clientes que eu quero. Isso é prosperidade, você poder escolher. Eu acho que o ápice da prosperidade é você escolher tudo isso. Hobby também, poder se dedicar Exato, ao hobby, e poder ter balé. um tempo de se dedicar para aquilo que você gosta, cuidar do seu corpo, da sua saúde. E é isso, eu super concordo. E aí o financeiro vem de consequência nisso tudo. Exatamente. Né? Ô Fê, muito obrigada, amei nosso papo. Adorei esse tema, foi um tema bem diferente, bem inusitado, mas que eu acho que, assim, faz total sentido tudo que você falou. E é legal, às vezes, a gente falar sobre, porque, igual você falou, é um tema diferente. Então, nem todo mundo entende sobre isso, nem todo mundo tem nem noção de 1%. Do quanto é importante, né, a gente ter esse tema, assim. E eu gostei muito. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Amei também. E quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente vai deixar as redes sociais dela na descrição do... Exato. Qual que é seu Instagram? Fala aí pro pessoal. @Fernanda Bassalo. A gente vai deixar escritinho ali. E é isso. Muito obrigada, prósperas, por terem assistido. Escutem com atenção e façam, viu, gente? O que a Fernanda falou, porque é importante. Pratiquem, gente. Evita muita dor de cabeça. É isso. Porque mulher com dor de cabeça é aquilo, né? Aí começa a desregular tudo. Mas é isso. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Beijo. Tchau.